Como é o seu relacionamento com a sua família? O que você faz pelos seus? Será que isso interfere na sua felicidade? Será que, por pior que seja a sua família, a sua atitude, ela corrobora para o seu sucesso ou insucesso? Bem, quer saber mais sobre isso? Fica nesse vídeo. Por enquanto, por favor, se inscreva no meu canal, toque no sininho para receber as notificações diárias dos meus vídeos aqui do Bom Dia com Oração e outros vídeos que eu tenho colocado. Diariamente você pode ser abençoado por essas mensagens que têm feito a diferença na vida de muita gente. E por favor, se você gostar do vídeo, no final me dá um like aí dizendo eu gostei, escreve o seu comentário aí, faz o seu pedido de oração, participe comigo. O algoritmo do YouTube adora essa informação toda que você coloca para poder esse vídeo chegar para mais gente, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Hoje quero pensar com você em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou até repetir. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Qual é a sua religiosidade? Qual é a sua fé? Você se julga uma pessoa religiosa, cristã, é judeu, é católico, é evangélico? O que você é? O que você acredita? Bem, muitas pessoas, elas se julgam cristãs, elas se julgam religiosas, elas se julgam pessoas de um comportamento a ser imitado. No entanto, esse texto, ele faz um alerta bem interessante. Ele vai dizer que se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, ou seja, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, o seu núcleo principal, ele negou a fé. E é pior do que o descrente, ou seja, aquele que diz, eu não creio, eu não tenho fé em nada, eu não estou nem aí para Deus, eu não quero saber dessa história toda. O texto está dizendo que alguém que se diz crente, cristão, religioso, mas ignora a sua família, essa pessoa é pior do que aquele que diz assim, sou ateu, não estou nem aí, não acredito em Deus, eu acho que eu vim de um conjunto de átomos que se uniu lá por acaso, resolveram formar alguma coisa lá, e aí por acaso virou uma célula, um protozoário lá, e esse negócio foi evoluindo, virou macaco, depois virei eu. Mesmo uma pessoa que acredita nesse absurdo, a Bíblia está dizendo que se essa pessoa cuida da família dela, ela está melhor que você na fita, que diz que acredita em Deus, mas você não cuida da sua família. Uma vez, eu era bem pequeno, o meu pai me levou para visitar a casa de um homem muito pobre. Ele morava numa casinha muito simples. Sabe aquela casinha assim que você vê que tem goteira, de uns móveis velhos, sabe? Aquela paninho que cobria a mesa, aquele paninho surrado, rasgado. Interessante, no mesmo quintal era a casa do filho desse homem. Uma casa bonita, pintadinha, arrumadinha, tudo belezinha. O pai comprou o terreno, o filho edificou uma casa bonita no terreno para ele e o pai morava num quartinho no canto do terreno, como se fosse um mendigo. Eu era pequeno, eu vi aquela cena e o meu pai me falou, filho, olha a casa do filho, olha a casa do pai, olha a diferença de estrutura de vida,
olha a diferença de dinheiro que tem numa casa e na outra, olha como que esse filho poderia ter cuidado melhor desse pai. Eu era pequeno e eu fazia visita com meu pai na casa das pessoas e eu aprendi aquele princípio. Eu nunca esqueci daquilo, nunca esqueci daquilo. Nunca esqueci também de uma história que meu pai contou de um velho que foi morar na casa do filho quando a sua esposa morreu, ele estava sozinho e foi morar na casa do filho. E chegou um dia em que a nora não aguentava mais aquele senhor ali, porque ele molhava o banheiro quando ia fazer as suas necessidades, e ele tossia muito, e ele isso, e ele aquilo, e aquela nora reclamou, e aquele filho então mandou o seu pai embora porque a esposa disse: eu não quero mais o seu pai aqui. E aí na hora que o pai dele estava indo embora com a bolsinha de roupa para procurar algum lugar para viver, aquele filho foi ao pai e falou: pai, leva aqui esse pedaço de couro aqui e leva com o senhor porque está meio frio por aí, o senhor pode precisar, só se cobre com essa lona aqui de couro. E aí o pai, né, idoso saiu e de repente o filho começou a procurar o neto desse homem que foi embora e não achava o neto, e lá pelas tantas o neto chega em casa. E o pai desesperado fala: onde é que você foi? Onde é que você estava? E aí o neto do homem que foi mandado embora disse: eu fui atrás do vovô. Você foi atrás do vovô? Por quê? Aí eu pedi para ele um pedaço da capa de couro que o senhor deu para ele. E ele te deu? Deu, está aqui. Mas por que você fez isso? Não, pai, é porque quando eu te mandar embora, eu vou dar esse pedaço aqui para o senhor. Os nossos filhos estão vendo como nós estamos tratando as nossas famílias. A forma como a gente trata os nossos pais ensina para os nossos filhos como devem nos tratar. Tem filho que sobe na vida, vai morar no outro bairro ou no outro estado, nunca mais vai ver um pai pobre. Liga, acho que está suficiente. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, mãe? Pronto, não precisa mais ver. Tem filho que é incapaz de mandar um presente. Eu me lembro que quando eu era pequeno, o meu pai, a gente ia para Vitória, a gente não tinha dinheiro para ficar em hotel, nada disso. Então, todas as nossas férias aconteciam aonde? Aconteciam em Vitória, na casa dos parentes. E a gente ia para lá. E sempre meu pai parava em Campos dos Goytacazes e a gente comprava alguns doces para levar para minha avó. Goiabada, melado, chuvisco, essas coisas. E a gente chegava com aquilo lá. E o meu pai nunca tocava nesse assunto, simplesmente comprava os doces para minha avó e levava. Pois você acredita que hoje, quando meu pai e a minha mãe vão na minha casa, é automático que eu vá na minha despensa e procure algum docinho, alguma coisa, e faço meu pai sair da minha casa sempre com alguma coisa na mão? Com um biscoito, com um doce, com um chocolate, sempre, porque ficou em mim um princípio. O que ele fazia com a minha avó, eu agora faço com ele. Os meus filhos estão vendo se eles vão copiar ou não o que eu faço com meu pai, eu não sei. Mas eu aprendi na semeadura do meu pai, na vida da minha avó, o que eu deveria semear na vida do meu pai, agora que ele é idoso. A Bíblia é muito clara em dizer: eu amo a Deus, eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, faz um monte de coisa, mas não cuida nem dos seus filhos direito, não cuida nem dos seus pais direito, não cuida nem dos seus irmãos direito. Mas minha família é complicada. Complicada, faz a sua parte. Faz a sua parte, seja generoso. A generosidade da gente quebra um monte de malignidades dos outros. A bondade da gente quebra um monte de maldade dos outros. A sua família tem que ser alvo da sua bondade.
Tem gente que trata todo mundo bem no trabalho, trata todo mundo bem na escola, trata todo mundo bem. Não, o chefe, os colegas de trabalho, todo mundo. Só não trata bem a mulher. Só não trata bem o marido. Só não trata bem os filhos. Tudo é grosseria. Não dá. É por isso que a Bíblia está dizendo, ó, se não cuida bem dos parentes, especialmente da própria casa, negou a fé, é pior que o descrente. Vem tirar a onda de cristão, de religioso aqui não. Você é pior do que um ateu, do que um rebelde. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos reverter isso hoje? Senhor, que cada um de nós decida ser o melhor ente familiar possível. Que a nossa história mude hoje numa manifestação clara do Teu Espírito nas nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Você foi abençoado por esse vídeo? Tocou no seu coração? Então faz um favor para mim, me dá um like, faz um comentário aí e copia o link e manda para todos os seus grupos de WhatsApp, de redes sociais. Me ajude a levar mais longe a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade e prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Se alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu por sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço.